No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo nesta sexta-feira. Hoje é dia 27 de janeiro de 2023. Deus abençoe você. Nós estamos aqui com o Minuto da Unicidade sempre refletindo, né? Nós somos unicistas. Unicistas são unicistas. Trinitários são trinitários. Por que eu estou dizendo isso? Porque é comum ouvir no nosso meio muitos líderes, eu não digo pessoas, membros, mas eu digo pastores, concordam que lá na Trindade está tudo certo lá, tudo a mil maravilhas, são de Deus, são nossos irmãos, são da fé, apenas não tem ali a revelação, né? Apenas não tem, vamos dizer assim, como se fosse um estalo que nós temos, né? Muitos dizem que não tem a menor diferença. A diferença, até porque, se você analisar, usamos a mesma Bíblia, usamos a harpa, né? As igrejas que usam a harpa cristã, a Bíblia, e cantamos os louvores deles. Então, cantamos as músicas deles. Não temos músicas próprias. Temos, assim, um ou dois grupos famosos, né, que cantam belos louvores por sinal, mas a gente canta as músicas de Aline Barros, de Fernandinho, de tudo mais, né? Então, estamos ali, estamos inseridos no mesmo sistema. Então, porque e lá tem milagres, lá tem a palavra, lá o fogo cai, nossa, eu entro lá, sinto o poder de Deus, as palavras falam ao meu coração. Sendo que, de acordo com o que nós estudamos até mesmo ontem, especificamente quando eu li para você, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 17, que diz, olha, preste atenção, você que está me ouvindo pelo YouTube, acompanha aí o áudio de ontem, você que está me ouvindo no meu grupo aqui, o Minuto da Unicidade, o grupo de WhatsApp, recebeu pelo grupo, ouça o de ontem para você entender o que eu estou falando. Ele diz que vai rogar ao Pai, vai enviar outro Consolador, verso 16, né? Para que fique, eu estava explicando que quem de fato é ali revelando para você que é o próprio Cristo. Ele está falando dele próprio. É claro, como eu digo no livro, esse outro é uma palavra que em grego significa, no livro eu digo isso, allos e hétero. Allos é um outro ser da mesma espécie e héteros é alguém de espécie diferente, né? Então, mas aí a gente entra um pouquinho nesse detalhe no livro que nós escrevemos. Se Deus nos ajudar, nós vamos fazer a segunda tiragem. Nós estamos trabalhando em prol disso aí. Mas o que eu queria falar com você hoje é o seguinte. Ele diz no verso 17, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vocês. Você está entendendo? Então ele diz o quê? Que para receber o Espírito da verdade, que é o Consolador, que é o Espírito Santo, tem um detalhe que não pode ser ignorado por você, pastor unicista, por você, teólogo unicista, por você, bispo unicista, por você, pastor unicista, que para receber o Espírito Santo, segundo o próprio Jesus, isso não é conceito do Tony, mas do Cristo, do nosso Deus, ele diz que para receber o Espírito Santo, tem que ver e tem que conhecer, não pode receber sem conhecer. E ele fala, vocês podem receber. Ele diz que o mundo, o que é o mundo? O que você entende que ele diz assim? O mundo não pode, que mundo é esse? Os planetas? Está falando desse... Você sabe que no português, que na questão teológica, existem vários significados para a expressão mundo. O mundo é o quê? As pessoas aqui, o sistema religioso, não pode receber. Não pode. Não pode receber até que o conheça. Ponto final. Até que o conheça. Mas não concordo. Até que o conheça. Não pode receber porque não o conhece. Como você ousa falar que o Espírito, que essas pessoas têm o Espírito da verdade, uma vez que o que elas creem não é a verdade.
O Jesus que eles conhecem não é o Jesus da Bíblia, é o outro que Paulo fala, tem um grande temor, que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, vos apresentem um outro Cristo que não é o que eu estou pregando, que vocês recebam um outro Espírito que não é. Você já leu isso? Você já leu isso? Pelo amor de Deus, leia isso. Está na Bíblia. Está onde isso? Está na Bíblia. 2 Coríntios 11. Eu tenho um zelo por vocês, verso 2. Eu estou zelo de Deus. Eu tenho uma preocupação, quero cuidar de vocês com carinho, como uma virgem pura, apresentar uma virgem pura para o marido. Mas temo, eu tenho uma grande preocupação, diz Paulo, que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos de alguma sorte os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Por quê? Diz ele, se alguém vos pregar outro Jesus, então peraí, Paulo estava dizendo que pode vir outro Jesus, que nós não temos pregado. Ou recebeis outro Espírito, e aí um Espírito com E minúsculo, que não recebestes. Ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Leia lá, 2 Coríntios 11. E Jesus está falando, para receber o Espírito Santo, o Espírito da verdade, precisa conhecer. Como que o sistema religioso mergulhado no engano trinitário, que não sabe explicar se são 3 em 1. Então as pessoas falam, olha, nossa, eu fui num culto, fui convidado para ir numa assembleia do meu pai, o fogo caiu e eu me arrepiei, eu chorei, e Deus revelou, e Deus falou como? Será que o Espírito Santo da verdade provém de uma denominação que foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wing, 2 suecos maçons, que vieram parar aqui no século, no início de 1900 e alguma coisinha, 1911, né? Em Belém do Pará? Será que esses suecos maçons, estude a história, conheça quem é esses caras, maçons, têm a revelação da verdade? Batista, e aí vai, como é que fala? Presbiteriana, mas tudo fundado por maçons. O profeta lá, que é unicista, que fala que é unicista, né, que é unicista, o profeta William Branham, um maçom, vai no túmulo dele, está lá, pirâmide lá de maçom. Testemunha de Jeová, maçom. Adventista sétimo dia, maçons. Você não conhece a história das igrejas no Brasil, mas você diz que o Espírito Santo está lá, está usando lá, está ensinando lá. Então preste bem atenção. Jesus disse que o mundo não pode. O mundo não pode. E você comete um grande erro, um grande equívoco de dizer que o mover que atua nessas congregações é o Espírito Santo. Olha o que você está falando. Você está atribuindo ao santo o que não é. E aí você precisa também entender o que significa blasfemar contra o Espírito Santo. Aí daquele que chama, né, o bem por mal e o mal por bem, né? Pois é, como diz o profeta Isaías. Mas se nós colocarmos tudo no mesmo pacote, tudo como sendo... Não confunda a permissão de Deus com o culto. Não confunda as exceções de Deus, não transforme as exceções em regras. Deus usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, não de acordo com a nossa conveniência. Porém, o próprio Cristo disse, olha, o Consolador, o mundo não pode receber. Não adianta você ficar com raiva de mim. Não adianta você me criticar. Não adianta você chegar agora e mandar um monte de mensagem para mim e que eu estou equivocado. Não adianta. Porque quem disse isso é o Senhor. Ele deixou uma regra. Vocês vão receber porque vocês conhecem. Habita convosco, está com vocês, vai estar em vocês. Mas se o que é o primeiro e último disse essas palavras e você conhece pessoas que dizem, não, ele não é o primeiro e último, ele é a segunda pessoa. Aí você fala, não, essas pessoas estão alicerçadas no engano, porque coitadas, elas não receberam conhecimento da verdade. Porém, Deus, pela sua infinita misericórdia, aí começa a abrir os atalhos, né? Aí abre um parênteses no que Jesus disse
e põe ali o que você quer que seja. É complicado. Então, por isso, o Minuto da Unicidade chama a atenção dos unicistas. Não vou para lá, meu pastor, minha igreja, coitada, não avança, não cresce, eu quero uma igreja que tenha mais conforto, né? Então vou para lá, é tudo a mesma coisa, né? Não, pois é. Aí você volta a comer, pisa no que você aprendeu, joga fora, né? Fiquei 4 anos em Campinas, com a minha família, sem ir para igreja nenhuma que não fosse uma igreja unicista. 4 anos depois, nós temos aqui a nossa congregação. Para cultuar? Não, ficamos sozinhos. E ninguém se desviou, ninguém se perdeu, muito pelo contrário. Deus ainda trabalhou naqueles da nossa casa que tinha que trabalhar e continua trabalhando. Um forte abraço, um bom final de semana para você. Deus abençoe a todos. Não abra mão da verdade, não a negocie. Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para você. Até amanhã, graça e paz. Um bom fim de semana para você, que Deus abençoe a todos. E nós voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir. Não esqueça de participar, nos ajudar em oração, da melhor forma que você puder. Ore por nós, porque vou tornar vosso inimigo por falar a verdade, como pergunta Paulo, né? Um abraço, Deus abençoe a todos. Minuto da Unicidade.